Como é ser um milionário na América hoje? Olá, hoje trazemos o estilo de vida que qualquer um ser vivo na Terra gostaria de ser e ter. O de rico, milionário, bilionário, trilionário. Este vídeo é sobre a vida luxuosa que todos eles têm. Fazemos vídeos de estilo de vida e de luxo para inspirar você a ser mais um entre eles. Vídeos inspiradores e estimulantes que espero gerem mudanças positivas em suas vidas. Você já se perguntou como vivem as pessoas mais ricas do mundo, bilionários, trilionários e milionários? Descubra neste vídeo o estilo de vida dos ricos. Se você precisa visualizar o estilo de vida dos ricos, nosso canal é o mais adequado para você. Este vídeo irá motivá-lo e ajudá-lo a visualizar o estilo de vida luxuoso e confortável que todas as pessoas ricas vivem. Você verá como os milionários e todas as pessoas ricas gastam seu dinheiro em carros de luxo caros, relógios, mansões, iates. Se você incluir a visualização do estilo de vida de bilionários e estilo de vida de luxo em sua vida diária, com o trabalho árduo e disciplina você consegue realizar seus sonhos com a mais absoluta certeza, porque nós somos o que queremos ser. Temos aqui para você sua inspiração nestes vídeos dos ricos e do estilo de vida de luxo deles. Você verá algumas experiências incríveis de carros como Mercedes, Audi, Bentley e Rolls-Royce, a carros esportivos ultra sofisticados como Ferrari, Bugatti, Mercedes, BMW, Aston Martin, e iates a motor de luxo e super iates, como Riva, São Lourenço e etc. Os vídeos de estilo de vida de luxo de pessoas ricas de sucesso é a melhor maneira de se inspirar e motivar para criar uma riqueza de milhões de reais. Vamos trazer sempre para vocês vídeos de motivação, inspiração e sucesso. Este vídeo foi criado com o objetivo de educar e inspirar as pessoas a serem o melhor que elas puderem. Esperamos que gostem do nosso conteúdo. Há muitas coisas que as pessoas erram sobre os milionários americanos, é por isso que os milionários sempre fazem um estudo tão interessante. Para o americano médio, é difícil imaginar como é uma vida de 7 ou 8 dígitos. De acordo com um novo relatório do Coldwell Banker, existem cerca de 32 milhões de milionários nos Estados Unidos e esse número só deve aumentar. Tal crescimento tornou a população milionária do país mais diversificada do que nunca, resultando em várias tendências e preferências. O programa Coldwell Banker Global Luxury trabalhou com a Wealth Engine para pesquisar a vida do milionário americano, definido como uma pessoa com patrimônio líquido mínimo de $1 milhão, desde a criação de riqueza e investimentos imobiliários até tendências de gastos com luxo. Veja agora como é realmente a vida do milionário americano médio, com base nos destaques do relatório. Os milionários de hoje são incrivelmente diversos, alguns preferem experiências e viagens, enquanto outros gostam de comprar e colecionar. Outros são ecoconscientes, enquanto outros ainda são conscientes do status. Os milionários de hoje têm normalmente 50 a 80 anos, especificamente, 28% têm 60 a 70 anos, 24% têm 70 a 80 anos e 6,74% têm 40 a 50 anos. Enquanto os milionários mais velhos têm mais riqueza e maior poder de compra, os milionários mais jovens têm um potencial de gastos que terá um efeito de longo prazo no crescimento, de acordo com o vice-presidente de luxo da Coldwell Banker, Craig Hogan. Milionários sempre tiveram propriedades em estados costeiros como Califórnia e Nova York e estados livres de impostos como Texas e Flórida, mas agora eles se expandiram para Massachusetts, Washington, Illinois, Virgínia e Maryland. A mudança para Virgínia e Maryland indica que um número crescente de milionários quer estar perto de Washington, para trabalhos relacionados ao governo. Os códigos postais mais populares para milionários estão por toda parte: Montgomery County, Maryland, 20.854, Fremont, Califórnia, 94.539, Cupertino, Califórnia, 95.014, Nova York, 10.023, Condado de Ocean, Nova Jersey, 08759, Laguna Niguel, Califórnia, 92.677. Há também enclaves milionários em 92.130, Carmel Valley, Califórnia, 90.275, Palos Verdes, Califórnia, e 37.027, Brentwood, Tennessee. Beverly Hills 90.210 não está mais entre os 20 primeiros.
Há também muitos milionários em centros de aposentadoria, como The Villages, na Flórida, e Sun City, no Arizona, evidências da ligação entre idade e riqueza. Muitos milionários estão aumentando seus portfólios imobiliários e possuem 2 casas, 19% possuem 3 ou mais casas. Eles geralmente ficam em sua casa por pelo menos 8 anos. A maioria das propriedades de milionários tem mais de 3.999 metros quadrados, e a propriedade mais valiosa em seu portfólio vale $953.917. A montadora de carros mais popular entre os milionários é a BMW, e a Série 3 é o modelo favorito deles. Eles também têm afinidade com a Mercedes-Benz, particularmente a classe, e o Lexus RX 350, indicando preferências por qualidade premium, estética, confiabilidade e função. Como a maioria dos milionários ficaram ricos? Você já se perguntou como milionários self-made ganharam sua fortuna? Existem 2 tipos de milionários: os milionários self-made e os nascidos na riqueza. Mais de 2/3 dos indivíduos com patrimônio líquido de $30 milhões ou mais são considerados self-made. Não importa como os milionários obtêm seu dinheiro, todos compartilham algumas características essenciais, incluindo priorizar a poupança e diversificar os investimentos. Este vídeo é para aqueles curiosos que querem ficar sabendo de como os milionários self-made chegaram onde estão hoje e esperam aprender algo com seu sucesso. A maioria dos milionários de hoje não nasceram com sua riqueza, mostra a pesquisa. Um estudo de 2019 publicado pela WealthX descobriu que cerca de 68% das pessoas com patrimônio líquido de $30 milhões ou mais conseguiram. Além disso, um segundo estudo da Fidelity Investments descobriu que 88% de todos os milionários são self-made, o que significa que eles não herdaram sua riqueza. O estudo da Fidelity também revelou que as principais fontes de ativos dos milionários por conta própria eram investimentos, valorização do capital, remuneração e opções de ações, participação nos lucros dos funcionários. Esse caminho é marcadamente diferente daqueles que herdaram sua riqueza, que são mais propensos a citar o empreendedorismo, a valorização do investimento imobiliário e a própria herança como fontes de ativos. Para os milionários que se fizeram sozinhos porém ficar rico, nem sempre é um processo simples. Muitos deles trabalharam duro para alcançar o sucesso financeiro que alcançaram e depois tiveram a inteligência e o conhecimento e colocaram sua nova riqueza nos lugares certos. O que alguns desses milionários self-made têm em comum e que lições você pode aprender para a sua própria estratégia de investimento? Que características os milionários têm em comum? Os resultados do estudo Fidelity mostraram que, embora os milionários tenham maneiras diferentes de ganhar dinheiro, eles geralmente compartilham essas características. 1. Eles estabelecem metas ambiciosas e agem de acordo com elas. Milionários self-made colocam suas ideias e sonhos em ação, seja para iniciar um negócio ou alcançar outras atividades profissionais ou pessoais. Essa determinação é um motivador comum entre muitos que ganharam milhões sem herança. 2. Eles têm mentores. Muitos milionários self-made são rápidos em admitir que eles não podem saber como fazer tudo. Eles alcançam outras pessoas que conhecem os meandros de diferentes tipos de poupança e investimento, explorando as melhores mentes sobre cada assunto para obter perspectivas e insights. Isso certamente compensa. 3. Eles procuram feedback. Para um milionário self-made, o autoaperfeiçoamento nunca para. Milionários por conta própria buscam críticas e feedback em suas ideias e práticas de negócios, garantindo que possam identificar melhor os pontos cegos e garantir que seus empreendimentos sejam bem-sucedidos. 4. Eles não têm medo do fracasso. Os milionários compreendem os benefícios de aprender lições através do fracasso. No entanto, os riscos que eles assumem são cuidadosamente calculados e cada cenário é executado. Uma vez que eles se comprometem com algo, eles dão tudo de si. 5. Eles entendem o valor do tempo. Tempo é dinheiro, e os milionários sabem disso tudo também. Eles aprendem rapidamente a administrar seu tempo e sabem que não há razão para trocar tempo por dinheiro. Principais conclusões: as pesquisas mostram que os milionários compartilham muitos traços em comum, incluindo ambição, o valor do tempo, não ter medo do fracasso e saber quando pedir ajuda aos especialistas. O
O que os milionários fazem com seu dinheiro? Quando se trata de estratégias de investimento, os milionários por conta própria eram mais propensos a adicionar investimentos em ações, enquanto aqueles que nasceram ricos normalmente tinham mais investimentos imobiliários de acordo com o estudo. Diversificar esses investimentos é fundamental para muitos milionários. Os milionários colocam seu dinheiro em vários lugares, incluindo sua residência principal, fundos mútuos, ações e contas de aposentadoria. Os milionários se concentram em colocar seu dinheiro onde ele vai crescer. Eles são cuidadosos para não investir grandes somas em itens que irão se depreciar. Um carro para o dia a dia, por exemplo, provavelmente perderá valor com o tempo. A chave para a maioria dos milionários é economizar dinheiro antes de gastá-lo. Não importa quanto seja seu salário anual, a maioria dos milionários coloca seu dinheiro onde ele vai crescer, geralmente em ações, títulos e outros tipos de investimentos estáveis. Importante: os milionários colocam seu dinheiro em lugares onde ele crescerá, como fundos mútuos, ações e contas de aposentadoria. Exemplos de milionários self-made. De acordo com o mesmo estudo WealthX discutido anteriormente neste vídeo, a partir de 2018, pouco mais de 265 mil indivíduos são considerados ultra-ricos, o que significa que têm um patrimônio líquido de 30 milhões de dólares ou mais. Além disso, mais de 2/3 são de fabricação própria. Aqui estão 3 exemplos famosos. 1. Bárbara Corcoran, a magnata do setor imobiliário que se tornou investidora do Shark Tank e começou seu negócio de corretagem de mesmo nome com um empréstimo de $1.000. Sob sua supervisão, ela transformou o negócio em um império multimilionário que vendeu por 66 milhões de dólares em 2001. 2. Janice Bryan Vroyd, a fundadora e CEO do Action Group, começou sua agência de pessoal com $1.500, $900 dos quais ela pegou emprestado de sua mãe, um aparelho de fax e um telefone. Ela agora é uma das mulheres negras milionárias mais ricas dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido estimado em $285 milhões. 3. Warren Buffett, talvez uma das pessoas mais famosas e ricas do mundo e tecnicamente um bilionário e não um milionário. Warren Buffett ainda merece uma menção nesta lista porque ele é conhecido por ser self-made. O presidente e CEO da Berkshire Hathaway ganhou seus primeiros milhões administrando um fundo de hedge e é conhecido por sua abordagem sensata e baseada em princípios para investir. Quais são as melhores maneiras de se tornar um milionário? O estudo Fidelity mostrou que, ao considerar seu futuro financeiro, 30% dos milionários entrevistados disseram estar preocupados em preservar sua riqueza, enquanto 20% disseram estar focados em aumentar sua fortuna. Isso forma a base de algumas estratégias básicas se você espera se juntar às fileiras dos milionários. Os milionários de hoje são multidimensionais e, para realmente entendê-los, você precisa olhar não apenas para suas perspectivas, mas também para seu caminho para a riqueza e seus objetivos financeiros para o futuro, disse Sanjeev Mirchandani, presidente da National Financial, uma empresa da Fidelity Investments. Milionários sugerem vários caminhos para construir sua riqueza. Aqui estão alguns que você pode aprender com você mesmo. Invista em diferentes lugares e avenidas. Não coloque seus ovos na mesma cesta. A diversificação de seus investimentos ajuda a gerenciar o risco, garantindo que todo o seu dinheiro não esteja em risco se um determinado investimento der errado. Tenha vários fluxos de renda. Muitos milionários self-made têm dinheiro vindo de vários lugares, incluindo seus salários, dividendos de investimentos, renda de imóveis alugados e investimentos que fizeram em outras empresas, para citar alguns exemplos. Se um fluxo de renda diminui, há outro que pode substituí-lo. Muito disso é chamado de renda passiva, ou dinheiro sendo ganho sem gastar tempo e esforço ativamente na empresa. Um tema comum que você ouvirá de milionários que se fizeram por conta própria é manter seu dinheiro. Coloque seu dinheiro em contas de investimento onde possa ficar e ganhe juros ao longo do tempo, mesmo que as taxas de juros sejam muito mais baixas do que costumavam ser. O mito do bilionário americano self-made e a realidade da riqueza herdada. O conceito de self-made man é tão ultrapassado quanto suas origens. Cunhado em 1842 pelo senador Henry Clay, foi usado,
e ainda é usado para descrever aqueles que devem seus sucessos principalmente a si mesmos, e não a condições externas, como herança. Mas o termo incorpora muitas das mesmas contradições gritantes que fazia na época quando se referia implicitamente a proprietários de escravos homens brancos, como o senador Clay, cuja riqueza se baseava na supressão e exploração sistêmica de outros. O sonho americano é um marketing fantástico, mas as estatísticas subjacentes sugerem que a riqueza autogerada é menos alcançável do que nunca nos Estados Unidos. De acordo com pesquisa da Science, 90% das pessoas nascidas em 1940 acabaram mais ricas do que seus pais, em comparação com 40% das nascidas em 1980. Pesquisas adicionais do Center for Economic Policy Research, CER, mostram que um dos indicadores mais significativos de sucesso financeiro é o ambiente em que se cresce, uma soma total de educação, investimentos e vizinhança que os pais podem proporcionar. Ainda assim, o mito do self-made persiste em grande parte porque as pessoas financeiramente bem-sucedidas querem acreditar que são as principais responsáveis por seu próprio sucesso, enquanto aqueles que aspiram ao sucesso financeiro querem acreditar que tudo o que é preciso é trabalho duro e dedicação. A ideia de um bilionário americano self-made é a versão superdimensionada de todos os outros mitos self-made, e bizarra a ponto de ser pelo menos levemente insultante. Então, quando a Forbes declarou Kylie Jenner como a bilionária mais jovem do mundo, a reação do público foi feroz. Como o filho de uma das famílias mais ricas e visíveis do país poderia ser, em qualquer sentido, self-made? Foi uma manchete sensacional em um ano de manchetes igualmente sensacionais, mas a discussão resultante mostrou que muitos americanos estão acordando para as impossibilidades do mito feito por eles mesmos. Trabalho duro e dedicação ainda importam. A realização individual ainda merece reconhecimento. Mas essas coisas não funcionam no vácuo, e uma riqueza maciça nunca é atribuída apenas às ações de uma única pessoa. Redefinindo risco e riqueza herdada. A América está no meio de um boom empresarial. Novos aplicativos de negócios estão em seu nível trimestral mais alto já registrado, uma aberração encontrada em nenhum outro país rico, de acordo com The Economist. A nação também mantém uma obsessão ao estilo dos tabloides com Mark Zuckerberg, Bill Gates e Elon Musk. Uma narrativa que define o bilionário self-made é que o sucesso empresarial vem principalmente de um enorme apetite por risco. Mas um estudo de 2003 mostra que os empreendedores nascentes dos Estados Unidos são, na verdade, mais avessos ao risco do que os não empreendedores, e sugere que a maioria dos empreendedores é motivada por elementos não financeiros. Nem todos os riscos são iguais. Empreendedores como Gates ou Zuckerberg, ambos oriundos de famílias abastadas, são capazes de assumir mais riscos e adiar o pagamento por conta própria por mais tempo do que empreendedores sem essa rede de segurança. Dada a alta taxa de insucesso de novos negócios, a capacidade de tolerar níveis mais altos de risco e não lucratividade por um longo período de tempo representa uma vantagem significativa. Nem todos os fracassos são iguais, e as consequências do fracasso parecem muito diferentes dependendo da posição inicial do empreendedor. Se o Facebook tivesse falido em seu primeiro ano, por exemplo, Mark Zuckerberg poderia ter voltado para Harvard e o sucesso financeiro ainda seria estatisticamente provável para ele, dada a renda de sua família. A população estudantil de Harvard tem uma das maiores rendas familiares do país, e os estudantes de famílias abastadas tendem a se tornar ricos, mas apenas 1,8% dos estudantes de Harvard que vêm de famílias pobres se tornam os mais bem pagos. Novos empreendedores que estão apoiando seus pais e não o contrário, estão jogando com apostas diferentes. Cerca de 30% das famílias podem esperar receber uma transferência de riqueza que representará cerca de 40% de seu patrimônio líquido, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, BLS. Isso por si só é um ponto discutível de grande desigualdade, mas a realidade da riqueza herdada é que nem tudo é tangível. Os aspirantes a empreendedores também herdam os círculos sociais de seus pais, que tendem a se agrupar em torno do nível de renda, dada a natureza do empreendedorismo baseado em rede, atuam como um recurso importante. Os empreendedores também herdam um sistema com escalas inclinadas,
E é aí que o mito do indivíduo que se fez por si mesmo se torna tangivelmente prejudicial. Uma pesquisa no Journal of Economics, Tracy and Policy descobriu que, dados os custos do fracasso, os empreendedores negros são mais propensos a experimentar mobilidade econômica descendente e menos propensos a experimentar mobilidade ascendente do que seus colegas brancos. O estudo concluiu que mais foco precisa ser colocado em tornar as empresas de propriedade de negros bem-sucedidas, em vez de incentivar mais empreendedores negros a entrar no grupo. Há muito trabalho a fazer. Empreendedores negros são mais propensos a serem recusados por um empréstimo do que um colega branco com qualificação semelhante, enquanto o capital inicial continua sendo o fator mais importante para o sucesso de um novo empreendimento. Construindo um futuro coletivamente rico. As pessoas ricas geralmente acreditam que todas as pessoas estão ficando mais ricas e que as circunstâncias que criam a riqueza são em grande parte justas. Infelizmente não é verdade. A desigualdade de renda é maior nos Estados Unidos do que em qualquer país do G7. Agora mais do que nunca, os jovens americanos estão procurando oportunidades fora do mainstream para melhorar sua situação financeira. Mas uma solução de longo prazo requer um investimento mais inteligente em um futuro coletivamente rico, em que a ideia de algo feito por você mesmo seja substituída pelo reconhecimento sóbrio de que o sucesso econômico está ligado a uma série de componentes interrelacionados. Uma população saudável custa menos para cuidar do que uma não saudável, tornando melhores serviços de saúde um investimento prudente. Uma população educada ganha mais que uma sem educação e contribui mais para a economia. O resultado final é o seguinte: uma sociedade mais equitativa e diversificada é mais inovadora e próspera, e um campo de atuação mais nivelado faria muito para encorajar a próxima geração de empreendedores. Enquanto isso, Kylie Jenner pode manter seu império de batons, o empreendedorismo não precisa ser um jogo de soma zero. O mito da riqueza autogerada pode gerar manchetes sensacionais, mas a riqueza coletiva é algo pelo qual todos podem torcer. E assim o mundo vai crescendo e com eles os seus candidatos a milionários. Quantos milionários realmente herdaram sua riqueza? Quando se trata de construção de riqueza, há muita informação ruim por aí. Por exemplo, muitas pessoas pensam que milionários recebem seu dinheiro por meio de uma grande herança. Eles acham que se você não vem de uma família rica, suas chances de alcançar o status de milionário são pequenas. Mas isso é fato ou ficção? O Estudo Nacional de Milionários, que é o maior estudo já feito sobre milionários, descobriu a verdade sobre como esses homens e mulheres construíram sua riqueza. Heranças não são tão importantes quanto você pensa. Os milionários herdaram sua riqueza. Quão profundo é o mito de que a riqueza dos milionários simplesmente caiu em seu colo? Descobrimos que 74% dos millennials acreditam que os milionários herdaram seu dinheiro e mais da metade, 52%, dos baby boomers pensam a mesma coisa. Mas nosso estudo sobre milionários acaba com essa teoria. Aqui estão os fatos. Apenas 21% dos milionários receberam alguma herança. Apenas 16% herdaram mais de $100 mil. E veja só, apenas 3% receberam uma herança igual ou superior a $1 milhão. Pense nisso. A maioria das pessoas acredita que os milionários simplesmente herdaram sua riqueza, mas a grande maioria dos milionários não recebeu nenhuma herança e aqueles que receberam certamente não receberam o suficiente para torná-los milionários. E lembre-se de que uma herança não é um bilhete dourado automático para a riqueza. De fato, um estudo descobriu que 1/3 das pessoas que recebem uma herança não viram nenhuma mudança ou declínio em sua riqueza depois. Quer você receba $10 mil ou $100 mil, o que mais importa é o que você faz com essa herança. Quantos americanos recebem uma herança? Se 21% dos milionários herdaram seu dinheiro, como isso se compara ao resto da América? O Federal Reserve fez essa pergunta e adivinhe qual foi a resposta. 21%. Isso mesmo. Milionários e a população em geral recebem heranças exatamente na mesma proporção. Então, não perca isso. Milionários não são mais propensos a receber uma herança do que seu vizinho que está nadando em dívidas. E se você receber uma herança, provavelmente terá que esperar muito tempo para obter uma.
A idade média em que os americanos recebem uma herança é de 51 anos, e mais de um quarto das heranças acaba indo para pessoas com mais de 61 anos. E o tamanho típico de uma herança hoje em dia é apenas cerca de 55 mil dólares. Então, se você está apostando em uma herança para se tornar um milionário, você vai precisar de um novo plano. Onde os milionários obtêm seu dinheiro? Se apenas uma pequena porcentagem de milionários em nossa pesquisa recebeu uma herança, então como os milionários realmente constroem sua riqueza? Trabalhar. Trabalho antiquado corajoso de arregaçar as mangas, de sujar as mãos. Demos aos milionários em nosso estudo uma lista de itens que poderiam contribuir para que alguém se tornasse milionário e, em seguida, pedimos que os classificasse. O que ficou em primeiro lugar, superando todo o resto? Disciplina financeira. O que ficou em segundo lugar? Economizando de forma consistente. Disciplina e consistência. Esses dois fatores trabalhando juntos vão superar um trabalho bem remunerado, uma herança e sorte todas as vezes. E a boa notícia é que todos podemos escolher disciplina e consistência. Eles não são reservados para pessoas especiais ou sortudas. Qualquer um pode se comprometer a ser disciplinado financeiramente. Essa é uma escolha que você pode fazer hoje. Baby steps milionários que não receberam uma herança. É fácil descartar a ideia de se tornar um milionário. Você diz a si mesmo que isso não pode ser feito a menos que você receba uma herança ou acabe como um concorrente em quem quer ser um milionário. Mas aqui está a verdadeira história de dois milionários baby steps que prova o contrário. Conheça Ben e Courtney. Ben e Courtney se conheceram na faculdade e compartilharam objetivos semelhantes sobre ficar sem dívidas e trabalhar duro para alcançar a independência financeira. Crescendo, o pai e o avô de Ben lhe ensinaram que, se ele quisesse algo, ele precisava trabalhar e economizar para isso, em vez de pedir dinheiro emprestado para pagar por isso. Enquanto isso, o pai de Courtney lhe ensinou uma grande ética de trabalho. Ben começou a cortar grama quando tinha 14 anos e continuou cortando grama durante todo o ensino médio para economizar dinheiro para a faculdade. Ele se formou em engenharia, sem dívidas, e imediatamente começou a investir 15% de seu salário de 35 mil dólares em sua empresa 401k. Quando ela tinha 19 anos, Courtney trabalhou longas e duras horas em fast food para pagar suas mensalidades em uma faculdade comunitária local. Eventualmente, ela encontrou um emprego mais bem remunerado em um banco para ganhar mais com as mensalidades, e também abriu uma conta Roth IRA enquanto contribuía para seu 401k também. Courtney se formou em educação e começou sua carreira como professora. Depois que Ben e Courtney se casaram, eles definiram seu orçamento para viver de apenas uma de suas rendas para que pudessem economizar e investir o resto e evitar o estilo de vida excêntrico. Eles não queriam gastar mais só porque estavam ganhando mais. Naquela época, eles não tinham filhos, então estavam focados em estourar suas contas de aposentadoria e pagar sua casa mais cedo. Seguir os princípios do Baby Steps desde tenra idade e aumentar sua renda de 50 mil dólares para 185 mil dólares em menos de 20 anos tornou possível que Ben e Courtney se tornassem milionários antes de completarem 40 anos. Como gerente de cadeia de suprimentos de 39 anos e professor de 36 anos, seu patrimônio líquido de 1,7 milhão de dólares era assim: 620 mil dólares em contas 401k, 450 mil dólares em Roth IRAs, 230 mil dólares em uma conta tributável, 50 mil dólares em uma conta 529, 350 mil dólares em uma casa paga. E aqui está o kicker: nem Ben nem Courtney receberam dinheiro por herança para chegar a esse ponto. O que eles herdaram de seus pais foi algo muito mais valioso: o valor do trabalho duro e da disciplina. A história de Ben e Courtney prova que você não precisa de uma herança para construir riqueza. Trabalho duro e disciplina financeira criaram a base que os ajudou a se tornarem milionários antes dos 40 anos. Quer aprender mais? O novo livro de Dave, Baby Steps Milionários, mostrará o caminho comprovado que milhões de americanos seguiram para se tornarem milionários, e como você também pode se tornar um.
Pegue sua cópia hoje para aprender a romper as barreiras que impedem você de se tornar um milionário. Como você pode se tornar um milionário? Se você ler a história de Ben e Kutner com atenção, poderá ver claramente os passos que deve tomar em seu próprio caminho para construir riqueza. Ficaram sem dívidas. Viviam com menos do que ganhavam. Eles investiram. Eles não se distraíam com o que os outros estavam comprando e fazendo. E eles fizeram essas coisas mês após mês, ano após ano. Até que um dia ficaram milionários. Lento e constante ganha a corrida todas as vezes. E você? Você está disposto a colocar no trabalho? Você vai viver abaixo de seus meios. Você quer desenvolver a paciência e determinação para investir mês após mês, ano após ano? Se sim, então você pode alcançar seus objetivos financeiros. Você pode viver a vida que quiser em seus termos. Está tudo nas tuas mãos. Se você ficou até aqui é porque realmente se interessou pelo tema. Agradecemos e esperamos que tenha mesmo gostado do conteúdo. Nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!